Salve, salve, nono ano! Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Empolgados aí para mais uma semana de aula, para mais uma semana de estudos? Estamos agora também aqui já na metade do terceiro bimestre. Imagino que você já está ansioso para o final do terceiro bimestre, para fechar as suas notas, para fechar toda essa sua rotina de SAD, né, de Eclass. SAD é no meu caso, né, que tem que lançar nota, mas para você, rotina do Eclass, e você já deve estar visualizando aí, né, quem sabe o quarto bimestre, o ano que vem e os seus planos para o futuro. Pois é, nós fazemos planos. Fato é que nós fazemos planos, mas só Deus sabe a concretização de cada um desses nossos planos. Portanto, eu planejo fazer essa aula com você aqui agora, mas antes nós precisamos chamar a presença de Deus. Afinal, nós dependemos dele para tudo, galera, inclusive para estudar. Vamos aqui então falar com Deus? Santo Deus, amado Pai, querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado dos meus alunos, cuidado da minha família, cuidado da família deles, abençoado o meu trabalho, abençoado o estudo deles. Meu Deus, nós somos gratos a tudo que o Senhor é e que o Senhor faz. Pai, eu te peço que o Senhor cuide de mim, cuide da minha família, cuide da família deles, cuide de cada aluno, cuide, meu Deus, dos meus afazeres aqui no meu trabalho, cuide dos meus alunos nos afazeres deles ali também, nesse trabalho intenso também que eles realizam, que é o estudo, e que o Senhor nos dê forças para enfrentar cada nova semana. É o que te peço, em nome de Cristo Jesus, assim te peço, amém. Bora lá, eu queria falar sobre a nossa aula de hoje, que vai abordar a questão da maturidade. Você que estava comigo, né, na aula Zoom, você viu que a gente já conversou um pouco sobre o amadurecimento da vida cristã. Você que perdeu minha aula Zoom, dá uma olhada aí, tá bom? Eu deixei ela ali também na nossa aula. Ela tá lá no YouTube, ela tá dentro do seu e-class. Não perca a nossa última aula que aconteceu. Enfim, se você é da 91, da 92, aconteceu na terça. Se você é da 93, aconteceu na quinta tarde. Mas não perca, galera, tá no seu e-class, tá bom? Se intere desse assunto porque ele é muito massa, ele é muito legal. Mas continuando ele, né? Eu queria agora ampliar um pouco a sua visão quanto ao amadurecimento do cristianismo dentro da minha, dentro da sua vida, dentro da vida dos personagens da Bíblia. Eu queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre um personagem que eu acho ele o cara. Eu acho ele, assim, um cara muito top, um cara muito, inclusive, admirado, tá bom? Em todo o meio cristão, em todo o meio, enfim, religioso. E esse cara é Abraão. Abraão foi um homem sensacional, um homem de fé, um homem que aprendeu a amadurecer na fé dele. E vou te lembrar um detalhe da vida de Abraão, meu querido. Abraão, ele não nasceu num lar favorável para a crença dele, tá? Então, às vezes você pensa assim, não, mas esse povo da Bíblia tem uma vida muito fácil, né? A gente lê a história deles e parece assim que foi tão tranquilo eles realizarem tudo aquilo, tão natural. Gente, não foi natural, não foi tranquilo e não foi fácil, tá bom? Abraão nasceu dentro de um lar pagão, tá bom? O que é um lar pagão? É um lar que não crê no Deus de Israel por completo, que acredita num monte de deuses, que tem os seus ritos, os seus rituais, enfim, né, suas celebrações a outros deuses, galera. Foi no meio desse lar que o nosso querido Abraão nasceu, tá certo? Então, às vezes você deve estar se questionando, às vezes também, assim, mas minha vida também não é fácil, né? O pastor fica aí falando da gente seguir a Deus, da gente ser maduro com Deus, mas ele não está aqui dentro da minha casa, ele não sabe que é difícil para mim. Às vezes eu tento ler a Bíblia, mas só eu tento na minha casa, ninguém me ajuda, né? Às vezes a minha família dificulta também a minha busca com Deus e tudo mais. Às vezes você se indaga, né, achando que você nasceu no pior contexto do mundo. Vou te falar uma coisa, a salvação é individual. Sabe o que significa? Que Deus, ele vai esperar algo de cada ser humano individualmente. Afinal de contas, a escolha por seguir a Deus, por servir a Deus, é sua, de mais ninguém.
Assim como a vida, ela é um dom que Deus dá para você, e a sua vida, quem presta contas dela é você. Então, se um dia você fazer um grande erro, quem paga pelo grande erro, normalmente, é quem realizou esse grande erro, você. Né? Se você, na sua vida, tomar uma decisão errada, quem paga pela decisão errada? Você. Por quê? Porque tem coisas na vida que são nossas, propriamente nossas, individuais, que nós não podemos delegar a ninguém. Por exemplo, se daqui a uns anos você se formar numa profissão porque você decidiu, você escolheu, e lá na frente se arrepender, foi escolha sua. Se você fazer um mau casamento e depois se arrepender, foi escolha sua. Ou seja, a sua vida é um dom que foi dado a você. E a sua salvação também é um dom dado a você. É claro que as circunstâncias ao nosso redor vão refletir um pouco nas nossas dificuldades, talvez, da gente conviver com certas questões, né? Por exemplo, se você está num meio em que as pessoas não leem tanto a Bíblia, não falam tanto da sua fé, você tem mais dificuldade também de ler a sua Bíblia, certo? Porque o meio ele vai te gerar uma certa influência, mas o meio, galera, não pode te definir, certo? A gente conversou sobre isso na aula anterior, de que a gente não pode ser um termômetro, a gente deve ser um termostato. E se você não entendeu nada do que eu falei, dá uma olhada na nossa aula 1. Finalzinho dela eu falei sobre isso. Para você do 9.3 está na quinta, para você do 9.1 do 9.2 está na terça. Galera, a sua vida, a sua salvação é responsabilidade sua. Portanto, Abraão também estava num contexto difícil, tá certo? A família dele não era tão favorável, a crença dele, a fé que ele tinha, a fidelidade que ele tinha com Deus. E olha só o que Deus pediu para Abraão, cara. Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, a quem amas, e eu te mostrarei aonde será o seu futuro. Cara, Deus falou isso com Abraão na época. Por quê? Porque Deus tinha um plano para Abraão, uma outra localidade. Deus ele tinha uma missão na vida de Abraão muito grandiosa, e talvez se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, ele jamais seria considerado o pai da fé. Ele jamais teria realizado as grandes coisas da fé que ele realizou na vida dele. Mas perceba que o pedido de Deus, ele era algo sentimentalmente progressivo. Sai da tua terra, sair da terra já é um negócio muito difícil. Aí Abraão falou assim, tá, então Deus quer que eu me mude, mas eu posso me mudar para o bairro próximo aqui da minha família, né? Não, Abraão, você não tá entendendo, Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Falou, poxa, tem que sair da minha parentela, o que Deus quer, né? Da casa de teu pai, ou seja, agora ficou mais específico ainda, aquele a quem você mais ama. Galera, Abraão amava mais a sua família do que a Deus. E se ele não tivesse escutado a voz de Deus naquele instante, já que a família de Abraão era uma família pagã, era uma família que não, enfim, né, não entendia as coisas como Abraão entendia, não cultuava o mesmo Deus de Abraão, né, em certas circunstâncias, Abraão então foi entendendo que Deus queria separar ele para ele mesmo. Sabe, eu estou te trazendo essa história para você entender o seguinte: na sua vida com Deus, em muitos momentos Deus ele vai querer separar nós para ele. Em que sentido? Não que Deus vai mandar você sair, embora de Curitiba, embora da tua casa, da tua parentela, enfim, não. Mas Deus, ele quer nos separar para ele dentro da nossa própria casa, galera. Com Abraão era diferente. Deus tinha um propósito para ele em um outro local. Para mim, para você, eu creio que Deus tem um propósito para nós aonde nós estamos. Sabe aquele papo de você tem que florescer aonde você está plantado? É exatamente isso que Deus deseja. Ele deseja que você e eu, a gente entenda que mesmo estando na família em que nós nascemos, mesmo estando em Curitiba, mesmo estando na realidade em que você e eu nos encontramos, Ele deseja que a gente seja bênção.
E para isso Deus fala, filho, vem cá, vem próximo de mim. Eu quero separar você para mim. Eu quero deixar você pertinho de mim, pertinho do meu braço. E aí Deus fala, filho, vem cá, vamos ler a Bíblia. Filho, vem cá, vamos orar. Filho, vem cá, vamos falar comigo. Filho, vem cá, vamos ter relacionamento. Entendeu? É isso que Deus deseja para mim e para você, galera. E para isso a gente precisa de amadurecimento. Assim como foi difícil para Abraão amadurecer e ter que tomar esses passos pela fé de chegar mais próximo de Deus, conforme que Deus pediu para ele, hoje Deus pode estar pedindo para mim e para você amadurecer espiritualmente, que a gente tome passos em direção a ele cada vez mais e passos que nos deixem mais próximo da vontade dele para a missão que ele tem para a minha e para a sua vida. Então pense nisso, amadureça com Cristo, queira esse amadurecimento, afinal de contas, a sua vida e a sua salvação são um dom, um bem, uma bênção que Deus deu apenas para você. E Ele não delegou isso para mais ninguém. Portanto, você um dia estará diante do juízo de Deus e terá que se explicar sobre todas as suas decisões, tanto para perto dele quanto para longe dele. Então saiba, a sua salvação é individual e o seu amadurecimento também é individual. Não delegue a sua vida com Deus para pastores, para líderes religiosos, para ninguém. A sua vida com Deus é individual e ela precisa amadurecer cada vez mais. Se cuidem e fiquem com Deus. Grande abraço.